Olá, oitavo ano. Gente, a aula de hoje, dia 2, ela vai ser referente à atividade do dia 26, tá, pessoal? Dia 26, eu passei uma atividade para vocês, uma atividade de revisão. Por que que eu estou fazendo essa questão da revisão? Porque a gente teve esse contratempo, né? Então a gente, de certa forma, precisa estar revendo aqueles assuntos anteriores que já foram vistos. A gente precisa estar dando essa reforçada aí, né? Para que vocês possam sempre estar com essas informações bem fresquinhas na mente de vocês. Vocês não podem deixar essas informações cair no esquecimento, tá? Então a gente precisa estar fazendo esse reforço. É muito bom estar fazendo essas revisões. Você com certeza vai ficar melhor do que você já é, né? Nesses assuntos que você já tem esse conhecimento, e você não vai ter dificuldades nem problemas futuros. Tá? Então a gente vai ficar fazendo sempre que possível essa revisão para ver aí como é que vocês estão em relação a esses assuntos que vocês já viram há um tempinho, tá? Mas como eu falei, que não pode cair no esquecimento, porque o aluno, ele acha que, eu não me refiro a vocês, mas o alunado de um modo geral, eles acham que o assunto que foi visto há 2, 3 meses atrás, ele não tem mais importância para o mês atual, muito pelo contrário. Aí é que ele se engana, porque a matemática é um gancho, um assunto ele vai puxando o outro. Então você precisa daquele conhecimento lá de trás para você poder entender o conhecimento aqui da frente. Então é por isso que a gente precisa estar sempre fazendo essa revisão, ok? Bom, esse assunto aí é um assunto bem simples, já é do conhecimento de vocês desde etapas anteriores, mas é como eu falei, é sempre bom reforçarmos, tá? Então diz o seguinte, a primeira questão diz o seguinte: em uma escola há 5 salas, cada sala com 5 estantes, cada estante com 5 prateleiras, cada prateleira com 5 livros. Quantos são os livros dessa sala? Meus queridos, na realidade, eu acabei de falar de potência para vocês, tá? Então, o que é uma potência, né? Será que alguém lembra o que é uma potência? É você ligar lá o som do carro do seu pai, né? E fazer aquele barulhão, é isso que é potência? Não tem nada a ver. Com a matemática isso não tem nada a ver, né? A matemática, o assunto de potenciação dentro da matemática, ele diz que é uma multiplicação de fatores iguais. Então, quando eu acabei de ler o enunciado que diz que em uma escola há 5 salas, em cada sala tem 5 estantes, em cada estante tem 5 prateleiras, em cada prateleira tem 5 livros, eu estou repetindo valores. E valores iguais. Então isso é potência, né? E a gente sabe que, né, potência é uma multiplicação de fatores iguais, tá? Então o que eu vou fazer para me descobrir quantos livros há nessa escola? Eu vou desenvolver, eu vou multiplicar a minha base, ou seja, o meu 5, né? Eu vou multiplicar o meu 5 4 vezes por ele mesmo, porque ele está sendo repetido 4 vezes. Então eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Mas primeiro eu vou escrever em forma de potência. E como eu escrevo isso em forma de potência? 5 elevado à 4ª potência, ou seja, eu tenho 5 aqui embaixo, que é a minha base, e um 4 em cima dele, que é o meu expoente. Igual, aí sim, eu vou desenvolver a potência, para que assim eu possa chegar ao resultado. Então, eu tenho 5 elevado à 4ª potência, que é igual a 5.5.5.5.
que resulta em 625. Então, 625 é a quantidade de livros que há nessa escola, tá? Há 5 salas, em cada sala tem 5 estantes, em cada estante tem 5 prateleiras, em cada prateleira tem 5 livros. Então, um total de 625 livros. É a resposta, tá? Da primeira questão. Ok? Gente, então, a segunda questão diz o seguinte. Responda. Item A. Qual é o valor de 2 elevado a 384? Tudo que eu estou falando, vocês têm acesso na plataforma esse material, tá? Então, qual é o valor de 2 elevado a 384 dividido para 2 elevado a 381? O que é isso aí, pessoal? Isso é uma divisão de potência de mesma base, né? Então, pela regra, pelo conceito, pela definição de divisão de potência de mesma base, eu preciso então conservar a minha base e subtrair os meus expoentes. Então, quem é a minha base? É 2. Então, eu conservo a minha base e subtraio os meus expoentes. Quem são os expoentes? 384 e 381. Eu vou pegar 384, né? E eu vou subtrair de 381. Então, se eu tenho 384 menos 381, isso vai me sobrar o quê? 3. Então, eu vou ter o quê? 2, que é a minha base, elevado à terceira potência. E o que é 2 à terceira potência? É 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. Então, a resposta do item A é 8. Tá? Muito bem. No item B, nós temos aí qual o valor de menos 10 elevado a 18 dividido para menos 10 a 16. A mesma situação, tá? Divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base, que é o menos 10, entre parênteses, tá? E subtrai os expoentes. Você tem 18 menos 16, você vai ter 2 como resposta. Então, você vai ter menos 10 elevado ao quadrado. E o que é 10? O que é menos 10 elevado ao quadrado? É menos 10 que multiplica menos 10. Então, 10 vezes 10 é 100 e menos com menos é mais. Então, a resposta aí vai ser 100 do item B, da segunda questão, tá? Então, a resposta do item A é 8. Né? Porque a gente chegou a um resultado de 2 ao cubo, e a gente sabe que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. E no item B nós chegamos a um resultado de menos 10 ao quadrado, onde nós precisamos também desenvolver essa potência, né? Então o expoente indica para mim que a base tem que se repetir 2 vezes, porque o expoente é 2. Você não pode, em hipótese alguma, pegar a base e multiplicar pelo expoente. Isso está errado, tá? Então, você pega a base e multiplica por ela mesma de acordo com o valor do seu expoente. No caso, menos 10 ao quadrado, então você vai ter menos 10 que multiplica menos 10. Lembrando que tem que estar entre parênteses porque é um valor negativo e você vai precisar fazer jogo de sinal, tá? Então, menos com menos é mais e 10 vezes 10 é 100, o resultado é 100. Terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: determine os quadrados perfeitos entre 100 e 200. Ou seja, eu estou querendo saber quais são os valores que possuem raiz quadrada que estejam entre 100 e 200. Só isso e mais nada. Quando se fala em quadrado perfeito, está se falando em valores que possuem raiz quadrada, tá? Então, eu quero saber os valores que se encontram entre 100 e 200, que possuem raiz quadrada. Então, nós temos aí 121. Qual é a raiz quadrada de 121? O 11. 11 vezes o 11, 121. Nós temos aí o 144. Qual é a raiz quadrada do 144? É o 12. 12 vezes 12, 144.
Nós temos o 169, né? Quem é a raiz quadrada de 169? É o 13. 13 vezes 13, 169. E nós temos aí o 196, que tem como raiz quadrada o 14. 14 vezes 14, 196. Tá? Então, a resposta da terceira questão, né? Os quadrados perfeitos que estão entre 100 e 200, 121,144,169 e 196. Somente esses, pois estão entre 100 e 200. Não pode passar, tá? Precisam estar entre. Beleza. Quarta questão. Escreva os números sem usar potência, mesmo porque vocês estão diante de potência de 10. Então, nós temos aí no item A 10 ao quadrado, no item B 10 ao cubo, no item C 10 à quinta e no item D 10 à nona. No item A nós temos 10 ao quadrado. O que é 10 ao quadrado, pessoal? É você pegar o 10 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes, né? Então, é 10 vezes 10. 10 vezes 10 resulta em 100. Então, 10 ao quadrado é 100. Mas quando ele fala que não precisa usar potência, ou seja, você não precisa desenvolver, é porque se a sua base é 10, então você vai usar a quantidade de zero de acordo com o valor que você tem como expoente. Então, se você tem base 10 e expoente 2, então é 1 e 2 zeros. Isso só funciona quando for potência de 10. E quando é que é potência de 10? Quando a sua base é 10. Se a sua base fosse 4 e esse 4 tivesse elevado ao quadrado, você poderia fazer isso? Pegar o 4 e acrescentar 2 zeros? Não, porque não é potência de 10, a sua base não é 10, a sua base é 4. Então, você precisa desenvolver a potência. Ou seja, você vai pegar o 4 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes, porque o seu expoente é 2. Mas quando você tiver potência de 10, aí fica bem mais fácil, porque você vai colocar a quantidade de zero de acordo com o valor que você tem no seu expoente, que é o seu expoente, melhor dizendo. Então, você tem aí no item A, como eu acabei de falar, 10 ao quadrado, então você vai ter 1 e 2 zeros, ou seja, 100. Tá? No item B você tem 10 à terceira, 10 ao cubo. Então não precisa você fazer 10 vezes 10 vezes 10. Basta que você coloque 1 e 3 zeros, porque o seu expoente é 3. Então a potência vai ter que ter 3 zeros. Tá? Então, no caso, 1000. No item C você tem 10 elevado à quinta potência, né? Então você vai ter quantos zeros aí? 5. 100.000. E no item D você tem 10 à nona. Quantos zeros você vai ter? 9 zeros. Então você vai ter 1 e 9 zeros. Né? É muito mais prático e mais rápido do que você pegar 10 vezes 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 10, 9 vezes. Voltando a repetir. Essa metodologia, ela só funciona se nós estivermos trabalhando com potência de 10, tá? Se nós tivermos uma outra situação envolvendo outras bases que não sejam 10, você vai ter que desenvolver a potência, ou seja, você vai ter que multiplicar essas bases. Quinta questão. A quinta parte de 5 elevado a 55 é... Gente, quando se fala em quinta parte, o que você pensa? O que você lembra? Né? Quando se fala em metade, você lembra do quê? Eu lembro de 2. Porque se você tem uma maçã e você quer dar metade dessa maçã a alguém, então significa dizer que você vai pegar aquela maçã e partir ao meio. Você vai ficar com uma parte e vai dar outra parte para a pessoa, ou seja, metade.
né? Mas quando se fala em quinta parte, aí você já não vai ter mais duas partes. Se fala em quinta parte, então você vai ter 5, né? E aí o que você vai fazer? A quinta parte de 5 elevado a 55. A quinta parte, você tem 5 elevado a 55. A quinta parte, você vai dividir por 5. Então, você vai ter 5 elevado a 55 dividido por 5. E aí, o que é isso? O que isso nos lembra? Divisão de potência, de mesma base, que é o que nós fizemos na segunda questão. Quando nós estamos diante de uma divisão de potência de mesma base, nós precisamos conservar a base e subtrair os seus expoentes. Então, quem é a base? É o 5, né? Você tem 5 no material, tá aí, né? Se você pegou esse material, se você copiou no seu caderno, que eu espero que você tenha feito isso, tá? Se você não fez, ainda dá tempo de fazer, faça. Registre no seu caderno. É necessário. Então, você tem 5 elevado a 55. É a quinta parte. Então, você põe os 2 pontinhos e coloca um 5. Então, você tem uma divisão de potência de mesma base. As bases são iguais. 5 e 5. E aí, o que você faz? Conserva a base, que é o 5, e subtrai os expoentes. Em uma das bases, você tem 55. E na outra base, você não tem nada. E agora? Que foi o 5 no qual você, da quinta parte que está sendo dividido. E aí, como é que você vai fazer? Se eu falei para você que você tem que conservar a base e subtrair os expoentes, mas se no outro não tem expoente, como é que você vai subtrair? Quando não tem expoente, qual é o expoente que se encontra em cima da base? É o 1. Todo e qualquer valor elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, quando o valor se encontra sozinho, significa dizer que em cima dele existe o 1. Né? O expoente dele é o 1. E por que esse 1 não aparece? Não é de hoje que ele não aparece. Ele não aparece faz muito tempo. Porque a regra é clara. Todo e qualquer valor elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, nunca o 1 vai aparecer. Mas você, eu, que temos esse conhecimento matemático, nós precisamos lembrar que o 1 está lá em cima. Ele só não está visível aos nossos olhos, mas ele se encontra lá. Então, eu vou pegar o 55 menos o 1. 55 menos o 1 é igual a 54. Então, a resposta é 5 elevado a 54. E aonde é que está essa alternativa? No item D de dado. Aí você vai lá e circula. Alternativa D. Ou você faz um xizinho, tá? Porque essa questão ela é uma questão de marcar. Tá ok, pessoal? Gente, essa foi a correção, tá? Da atividade que eu enviei para vocês do dia 26. Hoje, dia 2, nós corrigimos essa atividade que se encontra na plataforma de vocês, em PDF. Eu espero que a gente possa ter feito aí uma recapitulação, vocês possam ter aí relembrado aquilo que eu acredito que vocês
já estavam a par, né? E aqueles que de certa forma tinham esquecido, espero que tenham aí, né, relembrado, dado aí essa clareada aí na mente, né? E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus, saúde e felicidade a todos vocês. Beijo, tchau, tchau.